Fala pessoal, eu sou Marcos Lozano, professor e pianista aqui no Guri. Sejam bem-vindos a mais uma aula da série O Piano que Canta. Hoje o nosso papo vai ser sobre acordes. Em nossos vídeos falaremos sobre muitas coisas que são fundamentais para ampliar as nossas possibilidades na criação de um arranjo para acompanhar as linhas vocais, tendo em vista estabelecer uma relação sinérgica entre voz e o piano. Mas antes de mais nada, precisamos ter uma coisa muito clara. Quais notas podemos tocar? Essa colocação parece até um pouco simplória, mas se lembrarmos de nossa primeira aula, observaremos que toda música que tocamos está situada em um contexto histórico e cultural, seja ele ocidental, oriental ou mesmo uma forma de ruptura com algo já estabelecido. Por isso, assim como os diferentes idiomas ao redor do mundo possuem suas regras e sintaxe, os diferentes repertórios musicais também possuem as suas regras e sintaxes. Quando ouvimos a música indiana, por exemplo, percebemos que ela é bastante diversa da nossa e provavelmente utiliza-se de sons, notas e ritmos que não estamos muito habituados a ouvir. Digo isso porque quando falamos sobre acordes, tal como comumente entendemos hoje, estamos falando de algo que está essencialmente relacionado ao repertório ocidental. Como já vimos anteriormente, a ideia de acorde foi se estabelecendo através de um longo processo que envolveu a polifonia, a homofonia e a melodia acompanhada, culminando no baixo contínuo ou baixo cifrado. Para sintetizarmos o assunto, podemos genericamente entender o acorde como notas que soam em acordo. Vamos aqui para o piano ver um pouco disso. Quando tocamos notas aleatórias simultaneamente, temos uma combinação inusitada que parece não fazer sentido, ou seja, as notas soam em desacordo. Já quando eu toco as notas dessa forma, tudo parece fazer mais sentido. Isso porque, desta forma, as notas estão organizadas dentro de uma relação fundamental terça e quinta. Ou seja, formando uma tríade, a formação básica de um acorde. Para entender melhor tudo isso, temos que de antemão saber que os acordes estão fundamentalmente relacionados a uma escala. Daí nos vem mais uma pergunta: o que são as escalas musicais? De forma muito, mas muito resumida, uma escala musical é uma seleção limitada de alturas diferentes com as quais podemos fazer música. Quando falamos de altura, estamos falando de sons de frequências diferentes, e esses sons damos os nomes de nota musical. Voltando ao nosso contexto histórico, as notas que formam as escalas que se usam nas músicas que comumente ouvimos foram estabelecidas durante o correr de muitos séculos. Se formos falar mais profundamente sobre isso, teremos que voltar à Grécia Antiga, isso nos demandaria algumas horas de vídeo. Por isso, deixo aqui uma dica para quem quiser saber mais sobre esse assunto. Pesquise sobre Pitágoras, o monocórdio e a série harmônica. Esse assunto é bastante extenso, mas é bem interessante. Passados os séculos e a existência de muitos modos e escalas, a escala maior e menor se consolidaram como uma base para a nossa música. Quando digo nossa música, me refiro à música ocidental de ascendência europeia. Vamos ao piano entender um pouco melhor isso. Observando o teclado do piano, vemos uma sucessão de teclas pretas e teclas brancas. Ambos os tipos de teclas, pretas e brancas, são notas musicais e tocadas em sequência formam o que chamamos de escala cromática. Essa é uma escala com 12 sons que possuem a mesma distância entre si, sempre um semitom. Semitom é a menor distância entre duas notas, no contexto da música ocidental. Aqui cabe um parênteses importante. Em outras culturas musicais, como a indiana e a árabe, temos distâncias entre notas distintas das nossas, o que consequentemente gera notas que não conseguimos reproduzir aqui no piano, por exemplo. Por isso, muitas dessas músicas também exigem instrumentos específicos para a sua feitura. Voltando ao piano, vamos encontrar a escala de Dó maior, que simplesmente é a escala formada por todas as notas naturais, ou seja, todas as notas brancas. São elas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E assim por diante, a escala se repete em regiões mais agudas ou em regiões mais graves. Da mesma forma, podemos encontrar a escala menor usando somente as notas brancas, que nesse caso será a escala de Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou seja, a escala de Lá menor
é a que chamamos de escala relativa menor de Dó maior. Para ficar mais claro, a escala maior e menor coexistem com as mesmas notas. Para visualizarmos isso de forma mais clara, vamos substituir o nome das notas por graus. Na escala de Dó maior, Dó é o primeiro grau, Ré o segundo, Mi o terceiro, Fá o quarto, Sol o quinto, Lá o sexto, Si o sétimo. Desta forma, se pensarmos nos graus, a escala relativa menor sempre será aquela que se inicia no sexto grau da escala maior, ou seja, utilizando as mesmas notas dessa escala. Pensando assim, temos que Lá, que é o sexto grau de Dó maior, na escala de Lá menor vai ser primeiro grau, ou seja, Lá é o primeiro grau da escala de Lá menor. Si, que é o sétimo grau de Dó, aqui vai ser o segundo de Lá menor. Dó, que será o primeiro grau em Dó maior, aqui é o terceiro grau de Lá menor. E assim por diante. Mais adiante falaremos sobre as demais escalas maiores e menores e como encontrá-las. Mas para não perdermos de vista o assunto principal da aula, vamos voltar aos acordes utilizando a escala de Dó maior como referência. Voltando aos acordes, vamos formar aquela tríade a partir de Dó novamente e usar a escala como medida para entender um padrão de distância entre as notas. Essa forma de medir a distância entre as notas através da escala é o que chamamos de intervalo. Se olharmos essa tríade, que é a tríade de Dó maior, temos entre Dó e Mi uma distância de 3 notas. E aí então a gente chama isso de intervalo de terça. Já de Dó para Sol, temos a distância de 5 notas, que é o que chamamos de intervalo de quinta. Ou seja, a base de um acorde, a tríade, é formada pela sobreposição de uma terça e uma quinta a uma fundamental. Ou seja, fundamental, terça e quinta. Pensando na escala de Dó maior, já podemos formar tríades sobre todas as notas, mas por enquanto não vamos dar o sobrenome maior e menor aos acordes, assim evitamos uma sobrecarga de informações na nossa aula. Vamos lá então. Dó Mi Sol é o acorde de Dó, pois a fundamental é Dó. Já se aplicarmos a mesma regra a Ré, a tríade Ré Fá Lá, ou seja, o acorde de Ré. Fazendo o mesmo ao Mi, Mi Sol Si, temos o acorde de Mi. Já em Fá, as notas Fá, Lá, Dó formam uma tríade de Fá. Sol Si Ré, a tríade de Sol. Lá Dó Mi, a tríade de Lá, e Si Ré Fá, a tríade de Si. Essa formação das tríades sobre a escala é o que chamamos de campo harmônico. Falaremos mais sobre ele nas aulas seguintes. Vamos dar uma olhadinha agora na canção Let It Be, composta pelo Beatle Paul McCartney. Vamos estudar os acordes da primeira parte da música. Nessa música, a tonalidade é de Dó maior, ou seja, estamos utilizando a escala de Dó maior. A tonalidade diz respeito à escala predominante na música, pois muitas vezes uma mesma música utiliza-se de mais de uma escala, fazendo passagem por outras tonalidades ou escalas. Mas sempre nomeamos a tonalidade com base na escala que é mais presente na música. Enfim, nessa primeira parte de Let It Be, utilizamos os acordes de Dó, Sol, Lá, Fá. Bem, agora vamos incorporar mais um recurso fundamental para as mudanças de acordes, a inversão. A inversão nada mais é do que você alterar a posição das notas que formam o acorde, mas não as notas em si. Por exemplo, o acorde de Dó maior é formado pelas notas Dó, Mi, Sol. Porém, se eu tocar as notas Mi, Sol, Dó, eu estou mudando a posição das notas, mas mantendo as mesmas notas. Por isso, esse continua sendo um acorde de Dó, porém na primeira inversão, que é aquela que tem a terça como nota mais grave.
Já se eu tocar as notas Sol, Do, Mi, continuarei tocando o acorde de Dó, porém na sua segunda inversão, que é quando temos a quinta como nota mais grave. O mesmo acontecerá com o acorde de Lá. Se eu tocar Lá, Do, Mi, o acorde estará em posição fundamental. Mas se eu tocar Do, Mi, Lá, estaremos na primeira inversão. E Mi, Do, Lá, na segunda inversão. Também em Fá, se temos as notas Fá, Lá, Do, estamos em posição fundamental. Lá, Do, Fá, em primeira inversão. Do, Fá, Lá, em segunda inversão. Resumindo, quando o acorde está formado a partir de sua nota fundamental, dizemos que ele está em posição fundamental. Quando está com a terça como nota mais grave, dizemos que está em primeira inversão. E quando está com a quinta como nota mais grave, dizemos que está na segunda inversão. Então é isso. Posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão. O mesmo podemos fazer em qualquer acorde. Fazendo um paralelo com o que falamos na nossa primeira aula, temos na inversão um potente recurso para conduzir as vozes nas mudanças de acorde, de forma que não tenhamos saltos demasiados, como nesse caso. Esse tipo de sucessão dos acordes traz alguma incoerência harmônica e textural, por não utilizar o princípio do menor movimento entre as vozes. Como observamos no correr da história, da polifonia ao surgimento do baixo contínuo, os compositores sempre buscaram conduzir vozes que combinavam-se e criavam sobreposições harmônicas, que gradualmente passaram a ser compreendidas como os acordes atuais. Pensando nisso, vamos mostrar alguns exemplos de como usar as inversões na música Let It Be. Sabendo que utilizaremos os acordes de Dó, Sol, Lá e Fá, podemos inserir o acorde de Dó em posição fundamental, caminhando para o Sol em primeira inversão e para o Lá em posição fundamental, para seguir para o Fá em primeira inversão, depois indo para o Dó novamente, mas em segunda inversão, o Sol em posição fundamental, o Fá em posição fundamental, que conclui no Dó na primeira inversão. Agora, de posse desses recursos, já podemos partir para algo mais complexo, que é a espacialização dos acordes em uma extensão maior do piano, utilizando um padrão bem recorrente, dobrando a fundamental em oitava, ou seja, tocando as notas simultaneamente em um intervalo de oitava na região grave, com a mão esquerda, e com a mão direita conduzindo as mudanças de acorde. Aqui tem algo bem importante que devemos nos atentar. Precisamos ter bastante cuidado com as regiões mais graves para a montagem de acorde, ou mesmo disposição de notas com alguma proximidade. Na região grave, a proximidade faz com que não consigamos definir o som das notas que formam o acorde com muita clareza. Existem algumas razões físicas para isso, mas por ora, basta sabermos que quanto mais informação nessa região, mais embolada ficará a somatória. Por isso, ao espacializarmos o acorde, usaremos essa região para as fundamentais e quintas, semelhante à função de um contrabaixo em uma banda. Assim, vamos ver como ficará essa versão com as inversões e a espacialização do acorde no teclado. Perceba uma coisa importante na escolha das inversões. Poderíamos ter usado outras possibilidades que também evitariam saltos. Porém, como nosso foco é criar conduções que estejam bem conectadas com os elementos melódicos apresentados na linha vocal, buscamos nessa sequência de acordes pensar
em uma espécie de contracanto que de certa forma faça sentido com a melodia principal. São com esses pequenos detalhes que podemos fazer o piano cantar. Bom, este vídeo teve uma enxurrada de informações, mas saiba que todas essas coisas levam algum tempo para amadurecer. A ideia aqui foi mostrar pontos fundamentais que precisamos saber com muita segurança para então termos uma boa fluência na construção dos arranjos para acompanhamento vocal. Desta forma, fica a dica. Os elementos básicos que vimos aqui e devem ser muito estudados para que você tenha alguma segurança para tocar os arranjos são a localização das notas no piano, saber claramente as escalas maiores e menores, conhecer os acordes triádicos e suas inversões e conseguir combinar os acordes com diversas inversões. Ainda falaremos muito mais sobre esses pontos e seus desdobramentos, mas por hoje ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima!